Hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência de ter finalmente ficado... Oi gente, pra quem não me conhece, me chamo Gabriele Brandão e seja muito bem-vinda e bem-vindo nesse canal que eu criei há muito pouco tempo. Como eu falei pra vocês, gente, eu vim contar pra vocês a minha experiência de ter ficado ruiva e talvez seja clareza pra vocês que também procuram ficar ruivas. O que acontece, gente? Eu sempre sonhei desde criança em ser ruiva, porque eu achava que iria combinar comigo, por conta do meu olho, por conta das sardas. E aí, quando finalmente eu fiz ali lá pros meus 22, 23 anos, eu fiquei ruiva. E aí eu vim contar pra vocês um pouco da minha experiência e falar um pouco sobre, gente, porque eu era muito leiga e talvez você também seja muito leiga sobre isso. Hoje, o meu tom é um ruivo mais acobreado natural. Mas óbvio que pra chegar nesse tom teve todo um processo, então assim, ruivas, tenham paciência e se você vai ficar ruiva, tenha paciência, porque cuidar de ruivo realmente é um pouco complicado e um pouquinho trabalhoso também. Essa daqui, gente, é o tom da minha tinta, eu vou colocar aqui pra vocês, que eu não tenho a caixinha dele aqui, mas é esse tom, atualmente estou usando a Beauty Color 86.44, e essa tinta eu encontro numa perfumaria aqui de casa mesmo, que dá super certo, e eu tenho usado ela em mais ou menos uns 4 meses, e eu tenho gostado dela, de eu passar um feedback pra vocês. O tom do meu cabelo natural, gente, que muita gente pergunta se era loira, minha raiz, não, o tom do meu cabelo natural era esse daqui, vou deixar aqui pra vocês também o meu cabelo aqui. E aí, o que acontece? Mais ou menos ali no final de 2023, eu decidi que eu queria ficar ruiva. E aí, o que acontece? Eu fui pesquisar um salão que eu realmente confiasse e que realmente iria entregar um cabelo bom. As meninas vão no salão e a primeira experiência é uma experiência muito negativa e ruim, gente, porque não é todo profissional que sabe fazer ruivo. Por isso que muitas pessoas optam por fazer em casa. Então, se você quer ficar ruiva em casa, o que eu aconselho vocês? Primeiro, comece por uma base ali mais ou menos escura, tá? Pra não manchar tanto o seu cabelo. E aí que você pode também clareando o seu cabelo com tintas baratinhas, não uma super clareadora. O que acontece? Quando meu cabelo eu fiquei ruiva no salão, eu não entendia nada de coloração. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu iria pintar o meu cabelo no salão, com a cabeleireira. E ficou deste jeito aqui, mostrar pra vocês mais ou menos como ficou. Só que acontece, gente, eu não sabia, né, os tons que ela tinha usado, porque a minha inspiração era esse daqui. E assim, gente, é muito difícil de fazer um ruivo como esse em casa. E daí o que acontece? Eu fiz o ruivo lá no salão e eu tinha que manter ele em casa, porém, como eu não sabia como que eu iria manter, eu fiz muito cagado no meu cabelo. Meu cabelo ficou desse jeito aqui, gente, super manchado, totalmente horrível, como vocês podem ver. E deu muito trabalho, mas eu vou contar pra vocês também um processo de como que eu fiz pra recuperar esse cabelo e deixar meu cabelo uniforme. Bom, como eu falei pra vocês, eu não entendia nada de coloração, nada de tonalizante, talvez você também não entenda. E o que acontece? Quando eu fiquei ruiva no salão, eu pensei, eu vou comprar uma tinta e aí eu vou pintando em casa, fazendo só manutenção da raiz. Só que, gente, se você pinta seu cabelo de um tom, não tem como você usar outra tinta pra retocar a raiz, entendeu? Tinta tem que ser retocado, o cabelo, pintado o cabelo inteiro, pra assim você conseguir retocar a sua raiz. E eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Então o que eu fiz? Eu fui no salão, pintei o cabelo e peguei uma tinta nada a ver que eu achei que era parecida e fui tacando meu cabelo. O cabelo ficou desse jeito, super manchado. E o que acontece, gente? Com o tempo, fui tentando buscar formas de clarear, porque primeiro, eu não tinha condições pra ir no salão. O toque de raiz no salão seria R$90, gente. Eu não tinha esse dinheiro pra ficar retocando a cada 30 dias, porque meu cabelo cresce muito rápido. E foi aonde eu comecei a comprar uma super clareadora, que foi essa daqui da Igor, que vou mostrar pra vocês. E também, gente, eu usava na época a tinta da Beleza Ruiva, mais ou menos essas cores aqui. E, gente, meu cabelo ficou extremamente manchado. Aí eu tinha um desafio, gente. Primeira coisa, eu não sabia o que fazer pra poder deixar o meu cabelo ruivo, bonito, porque eu não entendia nada de coloração, nem de tonalizante. Eu tacava tonalizante, gente. Pra mim, o tonalizante, ele ia mudar o meu cabelo, melhorar meu cabelo. Mas o tonalizante, ele é basicamente só pra dar mais uma cor, reavivar a cor. Ele não pinta o seu cabelo. Se você não sabia disso, você tá sabendo agora, porque eu também não sabia. Então, assim, sua raiz é de uma cor. Não adianta você passar tonalizante, porque não vai mudar nada do seu cabelo. Só vai mesmo trazer cor pro seu ruivo mesmo, e é isso. Aí eu comecei o processo de tentar fazer clareamento no meu cabelo. Usei a super clareadora da Igor, que foi essa super clareadora aqui, só que não tava abrindo muito tom, até que eu descobri, pega essa dica aqui, ruiva, pega essa dica pra você que quer clarear seu cabelo. Usar esse tom aqui, gente, super baratinho essa tinta, na época eu acho que eu paguei R$16 nela também, mas é a 12.11 da Beauty Color, gente, maravilhosa, e abre super o tom, e foi com ela que eu consegui ir clareando o manchado do meu cabelo. Claro que não foi de um dia pra noite, eu comecei a ir fazer um processo, pintando, eu passava a tinta, né, pra ir clareando meu cabelo, e assim, gente, daqui pra cá você percebe que meu cabelo ele tá um pouquinho escuro, ele tá mais aceso aqui,
porque eu passei tonalizante nele também ontem, e eu pintei ele ontem, então ele tá um pouquinho aceso. Mas depois ele vai ficar uniforme. E as pontas, eu ainda tô tirando aquele fundo, meio aquela sombra que eu fiz quando eu fui no salão, né? Que foi a cabeleireira que fez o meu cabelo. Mas como eu falei pra vocês, gente, é tudo um processo pro seu cabelo ficar melhor. O tonalizante que eu tô usando atualmente, eu já usei o da Beleza Ruiva, que é esse daqui, tá? Lembrando, gente, você que não sabe, tonalizante não pinta cabelo. Ele só serve pra reavivar a cor, né? Dar um tom ali pro seu cabelo, tá? Então ele não serve pra pintar. Eu não sabia disso, então por isso que eu reforço muito. E agora eu tô usando o da Camaleão Colo da Raposinha. E assim, na minha opinião, eu estou preferindo mais o da Camaleão Colo, porque eu achei ele um pouco mais pigmentado, sabe? Então eu gostei mais do tom dele no meu cabelo. Então basicamente, e aí com o tempo, usando a 12.11 e mais também o da Beauty Color, eu comecei a clareando o meu cabelo. Até eu chegar nesse tom aqui que eu gosto, da Beauty Color 86.44. E pra mim, gente, esse tom foi maravilhoso, porque ele ficou um tom assim mais natural, não é um tom muito aberto, muito cheio. E aí hoje em dia eu super me adaptei a ele, então eu mesma vou lá, compro, eu mesma faço retoque de raiz. Vocês sobre o retoque de raiz, gente, eu faço a cada 15 dias, tá? Fazendo a manutenção do meu cabelo, cronograma capilar. Se vocês quiserem também, eu posso gravar um vídeo sobre os produtos que eu uso no meu dia a dia, quanto que eu gasto pra manter o meu cabelo ruivo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi minha história de como eu fiquei ruiva, bem resumidamente pra vocês. Foi, gente, muito atrapalhada até conseguir chegar nesse tom aqui. Demorou, foi difícil, foi complicado, mas não desista, porque uma hora dá certo. Porque a gente não nasceu ruiva, né, gente? Igual o Anakin aqui, ó, que nasceu ruivo. A gente não nasceu ruiva. Mas é isso, amigas. Um beijo. Se inscrever no meu canal e curtir. Tchau! Tchau, Anaquitos. Gente, Anakin é ruivo natural.